Coloquei aqui para gravar. Se vocês verem que deu uma travada, vocês me avisam, por favor, viu, gente? Porque normalmente já cai aqui meu Discord, ainda mais quando eu tô colocando aqui para gravar, às vezes dá uma travada, viu? Mas muito bem. Então ontem a gente estava aqui reunido com o pessoal e aí a gente tá no capítulo 3, né, do Rust Book. Não sei se vocês estão com o link aí, eu vou passar aqui de novo o link. Vou colocar aqui de novo o link. Então a gente está no capítulo 3. Eu passei do capítulo 4, mas a gente não terminou aí, é só voltar um capítulo aí. A gente está no capítulo 3. Deixa eu compartilhar minha tela também. Vanessa, as aulas gravadas estão lá no YouTube da Estelar Brasil. As aulas gravadas estão ficando lá. Então, o encontro de ontem, por exemplo, está lá. Vou compartilhar a tela aqui. E aí, se der uma travadinha, vocês me avisam no chat, por favor, tá bom? Então vamos lá. Aí ontem a gente repassou sobre alguns tipos compostos, repassamos a questão de tipos de dados compostos, string slice, tuplas, arrays, as structs. Falamos um pouquinho das functions, né? Que elas, quando recebem parâmetros, obrigatoriamente, a gente tem que falar qual que é o tipo do dado que a gente está passando ali, tem que ter uma anotação, né, do tipo de dados. Aí falamos um pouquinho sobre retornos, né, nas funções, as funções que exigirem retorno. Então a gente tem que retornar exatamente o tipo que a gente declarou, né, na função. Se a gente declarou que vai retornar um inteiro, a gente obrigatoriamente tem que retornar um inteiro. Tem o tipo de retorno mais idiomático, mais no modelo do Rust, e tem um tipo de retorno com return, né? Normalmente é utilizado mais nos modelos de early return mesmo, né? Quando a gente tem isso no meio do código. Aí tem também o conceito de closure. As closures depois vão ser, a gente vai falar mais lá pra frente no capítulo 13, né? Mas são funções que podem ser passadas aqui para variáveis como se fossem funções inline, né, que são chamadas aqui, né? Então, a gente consegue declarar uma variável, passar parâmetros e ter o corpo da função tudo inline, né? Então, a gente define aqui, ó, entre pipes, quais são os parâmetros e entre os brackets mesmo a gente define aqui o corpo da função, né? Então é uma maneira também de utilizar, o Rust aceita, fica uma escrita como se fosse uma linguagem mais funcional, né? Mas a gente costuma ver código Rust escrito assim também, com bastante closure, né? E aqui tem também no capítulo 3 a questão de comentários, né? Então, como que são declarados os comentários? Por enquanto, Vanessa, a gente está fazendo de terça e quarta, né? Esses encontros. A gente estava fazendo só de terça e aí agora a gente começou a fazer de quarta também. Então, a ideia é a gente fazer de terça e quarta aqui o grupo de estudo. Então, comentário, ele é bem parecido com algumas outras linguagens, né? Então, por exemplo, a gente tem comentários de uma linha, a gente tem 2 barras. Se a gente vai fazer, às vezes, comentário com mais de uma linha, a gente pode também utilizar a barra e asterisco e barra para fazer o comentário. E tem a documentação, que a gente pode utilizar comentários para depois gerar o Rust Docs, né? Então tem como a gente gerar
a documentação do nosso código se a gente já comentar no estilo do Rust Docs, né? Que é também uma ferramenta que vem junto com a biblioteca do Rust. Então, se a gente fizer comentários nesse formato, a gente consegue colocar 3 barras aqui, a gente faz o comentário. Quando a gente utiliza esse modelo aqui de comentário, o legal é que a gente pode incluir Markdown também dentro do comentário, né? Então, se a gente pega alguma função, por exemplo, se a gente pegar as funções padrões aí do Rust, se a gente entra aqui e fala o seguinte, né? Vamos supor que a gente tá declarando alguma coisa aqui. E a gente fala que isso aqui é uma string. Se a gente faz isso, a gente pode vir por aqui, por exemplo, ver a definição aqui de string, a gente abre a documentação padrão, né? A documentação padrão do Rust, por exemplo, ó, então a gente está dentro do fonte padrão do Rust, e aí a gente está num arquivo chamado string.rs, que contém toda a definição desse tipo de dado string. E aí aqui, ó, tá vendo que todas as linhas aqui por onde eu estou navegando estão começando com 3 barras, né? Então tudo isso daqui é um comentário. Mas por que está nesse formato, ó? Porque tudo isso daqui vai para a documentação oficial. Então, quando eles geram o Rust Doc dessa documentação, todos esses comentários, eles geram a documentação desse fonte, né? E aí é utilizado o Markdown. Então, por exemplo, ó, aqui o pessoal colocou ó, três crases aqui, e aí já tem a abertura do código em Markdown, né? Então, dentro do comentário, tudo isso daqui é um comentário. Dentro desse exemplo aqui, né, que eu estou passando, tudo isso daqui é um comentário. Então, é um estilo legal também de ser utilizado. Isso aqui antes de iniciar a função, essas 3 barras, e dentro da função é as 2 barras e exclamação, né? Então, o comentário fica associado ao módulo que ele tá dentro ali, né? O comentário faz parte, né? Então é um jeito interessante também de gerar documentação, organizar o código com a questão de comentário, né? Aí dentro do capítulo 3, a gente tem também controle de fluxo, né? Que em todas as linguagens a gente tem palavras-chave aí para fazer controle de fluxo, né? Então essas são as mais comuns que a gente encontra em outras também. O if dentro de Rust, a documentação aqui até fala, né, que ela é bem parecida com Go, Java, JavaScript ou C, né? Não, ela é muito mais parecida com Go e menos parecida com JavaScript ou C. Por quê? Dentro do if, você não precisa colocar parênteses dentro da condição, né? Então aqui, por exemplo, se eu tenho um if, eu não preciso colocar a condição entre parênteses. Se eu vim aqui e falar isso daqui, né? Se eu venho aqui e falo isso daqui, ele já me avisa aqui dentro mesmo, né, o LSP mesmo do Rust, o Rust Analyzer, ele já vai avisar, ó, parênteses desnecessários aqui. Né? Então, assim, eu não preciso colocar parênteses para definir uma condição dentro de if. Então, eu venho aqui, faço if, falo qual que é a condição, abro e fecho chaves. Essa é a estrutura do if, né? Então, isso daqui é a estrutura do if. E aí a gente tem também uma estrutura parecida em Go, por exemplo, né? Então, por exemplo, if name.len from arc10
dar um print aqui. Tamanho maior ou igual a 10. Ou então tamanho menor que 10. Então a gente utiliza essa estrutura, né, de if e else. A gente não precisa colocar na condição entre parênteses. A gente pode ter vários else ifs e um else, né? Assim como em outras linguagens para controle de fluxo, né? Então a gente pode ter o if, vários else ifs e um else que vai ser a exceção dessa condição, né? Aí, uma coisa interessante. Se tiver um if ou um else if, todas as condições elas têm que ser do mesmo tipo. Então, se eu estou retornando uma expressão com base no meu if, tudo que eu vou retornar ali como condição tem que ser igual, né? Então, se eu vier aqui, por exemplo, como está ali no exemplo, né? Se a gente falar assim, ó, aqui tem um exemplo, né? Mas se pegasse aqui e falasse o seguinte, if name.len for maior que 1, eu vou retornar, por exemplo, 2. Senão, eu vou retornar 1. Fazendo isso daqui, ele vai funcionar, vai compilar sem erro, porque as duas expressões aqui dentro do if, as duas condições, estão retornando um 32, estão retornando um numérico, né? Mas se eu tentasse retornar aqui, ao invés de 1, tentasse retornar o caractere 1, por exemplo, em string, ele não iria deixar fazer isso, né? Ele já não iria deixar fazer isso daqui, porque tem tipos incompatíveis, né? Então, o próprio Rust Analyzer já vai avisar que o if e else tem tipos incompatíveis, né? E já vai te dar aqui qual que é o erro que está acontecendo. A única exceção, como diz lá na condição, é se a gente quiser sair fora aqui de algum laço, né? Então, por exemplo, eu estou dentro de um laço e aí eu quero dar um break, por exemplo. Isso ele vai deixar se eu estiver dentro de um loop, né? Então, por exemplo, estou aqui dentro de um loop. Eu fiz uma condição de if, se determinada condição vai ser um numérico. Eu tenho vários else ifs, por exemplo, e aí eu tenho um else que dá um break. O break ele sai fora do loop. Então esse é o único caso que eu estou retornando coisas diferentes aqui dentro do if, mas é porque a palavra break ela quebra o loop, né? Agora, em todos os demais casos, o que eu tenho ali de retorno dentro da expressão do if e else, eles têm que ser do mesmo tipo. Não sei se ficou claro. Tá dando para seguir. Qualquer coisa vocês vão avisando aqui também. Deixa eu colocar o Johnny para cima aqui. Fala, Johnny, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo em ordem, e você? Tranquilo. Cheguei tarde hoje, eu tava
Hoje eu fui fazer uma caminhada. Tranquilo, mano. Tá certo. Gravando aí, tá, Cerqueira? Eu coloquei pra gravar aqui. Vamos ver como é que vai ficar, né? Ah, Não garanto show, muita show. qualidade aqui não, mas vamos lá. Então, continuando aqui, if não tem segredo, bem parecido com go, não precisa colocar parênteses aí na condição, beleza. Aí a gente tem laços de repetição. Laços de repetição, por exemplo, com loop. Se a gente simplesmente escreve a palavra reservada aqui, loop, tudo que tiver entre chaves aqui, tudo isso daqui, ele vai ser um loop infinito, né? Se a gente não colocar um break aqui, ele sempre vai executar e não vai ter uma parada, né? Não vai ter nada dentro ali da rotina que interrompa ele, né? A não ser que tivesse acontecendo criações de variáveis dentro desse loop, por exemplo, isso pode gerar o que a gente chama de stack overflow ou de heap overflow, se a gente tiver um loop infinito, que por algum motivo a gente deixou ele infinito, ou muito grande, e a gente tiver criações de variáveis ali dentro daquele fluxo, ele vai criando as variáveis, vai chegar um momento que ele não tem mais espaço em memória, né? O sistema operacional não tem como mais alocar memória para aquele programa, e aí ele vai dar um stack overflow, um heap overflow, dependendo das variáveis que estiver sendo criadas ali, né? Então, é sempre tomar cuidado quando a gente cria, né, um loop infinito. Então, os loops também podem ser utilizados como expressões, assim como o if. Então, ó, eu tenho uma expressão que eu vou retornar ao final do loop, ou ao dar um break no loop, eu consigo fazer isso e retornar isso para uma variável, para uma função, né? Então, loop também pode ser utilizado como uma expressão em conjunto com break, né? Então, você tem que definir, a hora que você der o break, ele vai dar o retorno daquele loop para uma variável, por exemplo, ou para uma expressão. E você pode nomear os loops, né? Então, para facilitar tanto para quem está desenvolvendo e vai dar manutenção no código, quanto também se você tiver loops alinhados ali, você pode definir qual que você está parando, né? Então, por exemplo, eu tenho 3, 4 sequências aqui de loops, e aí eu quero parar um deles em determinada situação. Então eu posso criar um label para esse loop, e aí em determinado momento eu falo, se eu dou break, eu posso falar que eu estou dando um break, em qual loop que eu estou dando break, né? Eu estou dando um break no loop que eu estou aqui atual, no loop de cima. Então é possível fazer essa nomeação para facilitar tanto manutenção de código, quanto também para poder identificar qual que é o loop que você está dando o break, né? E tem também o while. Então o while ele é bem parecido com o while em outras linguagens, ele é um while loop, então não tem necessidade de colocar as duas palavras reservadas, né? Então você vai colocar só o while e qualquer condição. Eu vou fazer isso enquanto o número for menor que 10, por exemplo, né? Então você pode utilizar o while em conjunto também com o break em determinada condição. Estou dando while, mas eu quero dar um break também, eu posso dar um break. E ele vai sair em determinada situação, né? Deixa eu só ver aqui. Quando você diz o mesmo tipo, é tipo de... Eu não entendi a sua pergunta, Vanessa. O mesmo tipo de U e I. Cerqueira, acho que ela tá falando do sinal do tipo, que é o silent e o integer. Ah, entendi. Boa, Johnny. Obrigado, viu?
Isso, ô Vanessa. Então é o mesmo tipo, exatamente o mesmo tipo, né? Então, por exemplo, ó, nesse exemplo aqui que eu tinha dado, né? Então imagine aqui, ó, que eu defino que um número, por exemplo, é um U32. Se eu vier aqui e tentar retornar, por exemplo, qualquer coisa que não seja um U32, um unsigned, se essa expressão de if aqui me retornar qualquer coisa que seja diferente de um U32, ele não vai deixar passar, né? Então, se eu viesse aqui e falasse que eu vou retornar um U8, ele vai dar um erro aqui, ó. Tá vendo que eu coloquei 2, o 8? Então eu posso colocar a notação aqui de qualquer tipo depois do número, né? Só que aqui ele está me falando um erro, ó. Ele esperava um U32, porque é o tipo do número aqui, e ele encontrou um U8, né? Então não apenas aqui esse tipo, mas por exemplo, eu vim aqui e vou retornar um I32, por exemplo. Ele também vai dar erro, vai dar a mesma coisa. Ó, estava esperando um U32 e eu mandei um I32. Né? Então, é exatamente o mesmo tipo que eu estiver esperando aqui numa variável ou numa função, é o tipo que eu tenho que ter em todos os braços aqui do if. Né? Então, se eu tiver um if retornando para uma variável, tiver if, else, else if e else, todos eles então têm que retornar o mesmo tipo de dado. Todos eles, a expressão tem que ser o mesmo tipo de dado, né? Porque senão ele não vai nem deixar compilar. Isso, tem que, mesmo que você não declarar o tipo, por exemplo, ó, aqui, por exemplo, mesmo que eu não declarar o tipo, ó, não declarei. Mas aí o próprio Rust, ele já por inferência, ele já sabe que se tem coisa certa ou errada, né? Então, por exemplo, aqui dentro de number, ele já vai inferir o tipo já que eu estou retornando, né? Como eu estou retornando aqui um i32, essa variável ela vai passar a ser um i32. Agora, se eu definir ela, a partir do momento que eu definir ela como um u32, por exemplo, aí obrigatoriamente aqui os tipos vão ter que ser o 32 também. Eu não posso colocar um i32 aqui, né? Agora, se eu não passo o tipo, o que o Rust vai fazer? O Rust vai analisar e fazer uma inferência. Ó, isso daqui, o que ele está tentando fazer? Ah, ele está passando um i32. Então, ele vai definir isso daqui como um i32 e o tipo de retorno do number vai ser um i32. Né? Agora, a partir do momento que a gente declara a variável e define qual que é o tipo dela, aí a gente tem que seguir o retorno sempre com o mesmo tipo da variável. Não sei se ficou um pouquinho mais claro agora. Sempre que deixar para inferir, pode deixar inferir, é até mais simples quando você está desenvolvendo, sempre que você quiser deixar o próprio Rust inferir a tipagem, né? Você deixa ele inferir a tipagem. Até se você tiver, por exemplo, usando o VS Code, você vai ver, quer ver? Eu vou até abrir aqui. Se eu abrir aqui o VS Code, você vai ver que o VS Code ele já faz a inferência, por exemplo, e já tem um inline hint que ele mostra qual que é o tipo, né? Deixa eu colocar aqui. Vou mudar o profile aqui. Isso. Então aqui, ó, se você ver aqui, eu acho que eu tô sem o Rust Analyzer aqui. Eu
tô sem o Rust Analyzer aqui, ele não pegou. Então, o próprio Rust, o próprio Rust Analyzer, acho que agora ele tá indexando aqui. Então, ele mesmo vai fazer a inferência aqui, se você tiver no VS Code, por exemplo, ou estiver utilizando o Zed ou outros editores, alguns deles, quando ele faz a inferência, ele já traz um inline hint aqui, que ele já mostra qual que é o tipo qual que é o tipo que ele definiu ali para aquela variável, né? Muito bem, é isso aí, Johnny. Quando você já define, né, explicitamente, fica mais prático mesmo, né? Para tudo, né? Para você avaliar, você sabe o que você está querendo, né? Você deixa o compilador também fazer a checagem, né? Então, se você puder definir, melhor, mas quando você deixa o próprio Rust fazer a inferência aí também, né, se for às vezes uma codificação simples, não tem problema não. Certo? Seguindo. Aí a gente tem aqui for loops, né? Então, for loops, em algumas linguagens a gente tem esse conceito de iteradores, em outras linguagens não, né? Mas isso daqui é muito próprio, assim, bem idiomático do Rust, né? É bem comum ver, por exemplo, for loops, utilizar for loops e ter um iterador, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma interação sobre um array, e aí eu vou pegar cada elemento do array. Eu quero fazer uma contagem em cima de números mesmo, né? Em cima de contagem. Então, se a gente vir aqui, por exemplo, como tem aquele exemplo ali, né? Se a gente vier e falar assim, se a gente quiser imprimir tudo aqui de 0 a 10 e imprimir o número, a gente consegue aqui 3. Então a gente faz a impressão dos números aqui, né? Então tá aqui embaixo. Agora, como ele é sempre zero based aqui, então ele começa com 0, e aí ele vai, se eu mandei ele fazer a iteração de 0 a 10, aqui ele está exclusivo, ele não está inclusivo, né? Então ele vai de 0, ele vai fazer 10 ciclos aqui de interações, né? Começando do 0, então ele vai parar em 9, né? Ele começou no 0, ele vai parar em 9. Agora, se eu quiser que ele vá até e seja inclusivo, aí você coloca um igual, né? Então, 2 pontos, igual, início e fim, ele vai fazer ou inclusivo ou exclusivo, né? Então, se a gente vir aqui agora e mandar executar, você vê que ele começou do 0 e foi até o 10, né? Então, o for é muito utilizado, né? E se a gente quiser apenas fazer um processo assim e não quer, por exemplo, aqui embaixo, por exemplo, eu estou usando essa variável número, né? Então, eu fiz um laço for e estou atribuindo a variável número como cada interação que eu estou trazendo aqui, né? Por isso que eu consigo fazer, por exemplo, um print aqui dessa variável número. Mas se eu quisesse simplesmente repassar aqui e não utilizar essa variável, eu posso usar o conceito também de variáveis descartáveis, né, com underscore. Então, eu venho aqui com underscore e simplesmente faço uma interação aqui, por exemplo, cada
interação. E aí ele vai repassar aqui também todas as vezes, né? Então ele vai passar aqui as 11 vezes, porque eu defini aqui para ele ser inclusivo. Ou então aqui as 9 vezes, né? Ele vai passar, mas usando o conceito, por exemplo, do underscore aqui, que é o conceito de variáveis descartáveis, que a gente não vai utilizar, né? Então, for ele é muito utilizado e a gente sempre vai ver bastante aí código Rust assim, né? Certo? Então, a gente faz a interação sobre arrays, sobre strings, sobre números, utilizando o laço for, né? Então, esse aqui é o jeito de declarar o laço for. Então, aí, gente, a gente finaliza aqui o capítulo 3, né? Então, são os conceitos comuns aí de programação dentro de Rust, para a criação de variáveis, imutabilidade, os tipos de dados que a gente viu, dados compostos, comentários, funções, os laços, né? Laço de if, for. Então, a gente consegue entender a estrutura básica de Rust para conseguir criar qualquer programa, né? O Arthur perguntou, se você colocar o underscore para ser printado, ele irá funcionar como uma variável dentro do escopo do for? Não, ele não funciona, Arthur, porque aí ele tem mesmo o conceito de algo descartável, né? Toda vez que o compilador vê um underscore, ele descarta aquilo ali, né? Ele não vai funcionar como se fosse uma variável mesmo, né? Então, você colocou uma variável. Se você inicializar uma variável com um underscore, tanto que ele até avisa, por exemplo, ó, se a gente vier aqui, criar a variável número, e aí você vê que eu não estou usando ela aqui embaixo no print line, ó. Eu criei a variável número para passar na interação, mas não estou usando ela. O próprio compilador já está me avisando, ó, antes mesmo de compilar, o Rust Analyzer já está me avisando que se for intencional eu não usar essa variável, eu posso começar ela com um underline. Ó, então, eu não vou usar essa variável, então eu começo ela com um underline. Aí o Rust vai parar de me acusar ela, vai parar de me avisar que ela não está sendo usada em lugar nenhum. Porque toda vez que você declara uma variável, o Rust vai falar, ó, você declarou essa variável, mas o que você está fazendo com ela? Né? Se você não estiver fazendo nada com ela, se for intencional, ele vai falar, ó, então começa com underscore, porque tudo que ele encontra underscore é descartável, né? Ele não vai armazenar isso em memória para recuperar depois. Então, esse é o conceito desse underscore. É bacana mesmo, muito interessante mesmo. Certo? Vamos passar aqui para o capítulo 4, dá tempo da gente começar o 4, ou tem alguma coisa aqui do 3 que vocês querem tirar alguma dúvida ainda aqui do capítulo 3? Fica à vontade aí, gente. Que a Vanessa tá digitando aí. Johnny tá na escuta. Tô ouvindo aqui. Show. A Vanessa falou, ó, eu vou ter que assistir novamente a aula 1 e as outras. Acho que semana que vem eu vou entender melhor. Vai sim, Vanessa. Vai dar certo sim. Só repassar lá, a gente porque o capítulo 1 de Rust, a gente deu uma pincelada assim bem rápida, eu acredito, no capítulo 1,
Porque foram aquelas primeiras aulas, eu acredito que você participou, que é simplesmente fazer um Hello World. Foi até o Matheus que apresentou na época, né? Ele mostrou como fazer um Hello World, ele falou um pouquinho sobre o Rust, como que instala Rust. Foi até acho que uma das primeiras aulas lá que o Matheus participou. O capítulo 2, a gente não repassou por ele, porque ele é um exercício que tem aqui, que você simplesmente vai copiando o código-fonte aqui para gerar um jogo de adivinhação, né? Mas aqui ele não explica, para quem talvez não está acostumado com Rust, passar por isso daqui, sem ter esses conceitos, né? Dos tipos de dados, daquilo que a gente viu no capítulo 3, talvez gere mais confusão, né? Então, o capítulo 2 a gente nem repassou por ele, de fazer esse guessing game aqui, né? O jogo de adivinhação. E aí depois a gente já entrou no capítulo 3. Aqui no capítulo 3 a gente ficou praticamente 3 aulas aqui dentro do capítulo 3, que a gente veio analisando ele bem devagarzinho, né? Passamos pelos conceitos de mutabilidade, gastamos bastante tempo falando da diferença de const e estático, os tipos de variáveis, né? O estouro que pode dar, dependendo do tipo de variável que você utiliza. Então a gente veio entendendo devagarzinho, né? Então, agora que a gente está evoluindo aqui nos capítulos, né? Então fica tranquilo que dá para você ir acompanhando sim. O capítulo 4, a gente vai começar a ver a questão o conceito de ownership que tem de referências e slices dentro de Rust, porque aí eu acredito que é realmente assim o conceito que mais chama a atenção dentro de Rust, assim, talvez que diferencie, né, o conceito assim de ownership e lifetimes, que é outra coisa que a gente vai ver mais para frente, mas é uma das coisas assim que mais diferencia Rust de outras linguagens, né? Por ser uma linguagem que não tem garbage collector, então o Rust organizou uma maneira de ter controle eficiente sobre memória, né? Então, como fazer com que tudo aquilo que eu tiver de criação de variável, depois eu vou descartar? Como fazer que eu não vou ter condição de corrida, né? Como fala de dois ou três processos ou mais tentando acessar a mesma variável e mudar o conteúdo da mesma variável, né? Como evitar erros no pointers, né? De você tentar pegar um dado que já não existe mais, que você tem uma referência para aquele ponteiro, mas você já descartou aquela variável. Então, tudo isso que são problemas que existem em outras linguagens que não tem também garbage collector, o Rust organizou uma maneira de resolver isso com ownership, reference e slices, né? Então, esses são conceitos assim que a gente consegue ter no Rust que são bem diferentes assim de outras linguagens, né? Então ele até explica um pouquinho aqui o que é ownership, e ele já até fala, né, que dependendo da linguagem que a pessoa estiver vindo, a pessoa talvez não vai ter muita familiaridade com os conceitos de gerenciamento de memória, de stack, de heap, porque essas linguagens, se elas forem linguagens que usam coletor de lixo, a pessoa não tem que se preocupar com isso, né? Ele cria a variável e depois o próprio executável, que tem um coletor de lixo embutido, ele vai ficar analisando se aquela variável está em uso ou não e vai eliminar, né? No Rust a gente não tem coletor de lixo, então a gente tem a criação das variáveis e a exclusão delas de contexto feita pelo ownership, que é esse conceito que a gente vai avaliar aqui, né? Então ele fala que ele faz uma referência à linguagem C, né? Em linguagem C, você tem que fazer todo o gerenciamento de memória usando as palavras reservadas
que é malloc e free. Então, o malloc é o memory allocation, né? Então, você cria uma variável, por exemplo, e aí você fala que você vai alocar tanto de espaço. Então, qual é a quantidade de espaço que eu vou alocar, né, dentro da heap? Então, eu falo assim, ó, eu quero alocar 4 vezes o tamanho de um byte. Então, se um byte é 8, então eu vou alocar 32. Né? Então, é esse tipo de controle que o malloc faz, que o C faz. Você tem que explicitamente falar que você está reservando uma quantidade de memória e depois que você utiliza aquela memória, você tem que liberar ela. Então, você usa a palavra reservada free para fazer a liberação dela. Né? Então, é aí que veio muita conversa, por exemplo, até recentemente, né, a Casa Branca, falando sobre a questão de linguagens que não são seguras, né, e orientando os desenvolvedores, instituições a utilizarem linguagens que sejam mais seguras, como o Rust, por exemplo, né, onde você não tem que ficar controlando a alocação de memória manualmente, né? Assim como é a linguagem C. Porque a partir do momento que você tem que alocar a memória, mas se você não desaloca, você gera um problema de segurança. Se você tenta desalocar mais de uma vez, você vai gerar um problema. Né? Então, tudo isso foi resolvido em Rust com o conceito de ownership. Né? Então, o que é esse conceito de ownership? Né? Em Rust, aqui já explica que cada valor ele só tem um dono. Então, cada valor só tem um dono. Que aquela variável só pode ter um dono. E você pode transferir o valor de uma variável para outra fazendo o que a gente chama de borrow. Né? Então, você pode emprestar o conteúdo de uma variável para outra variável. Né? E aí, quando a variável ela sai de escopo, acontece o que a gente chama de dropped. Então, o processo de drop é descartar aquela variável. Né? Então, ela saiu de um determinado escopo, a gente não vai mais utilizar ela, o compilador entende que ele vai descartar essa variável em determinado momento. Né? Então, ownership, qual que é então o conceito? Né? Cada valor em Rust tem um dono, ele só pode ter um dono por vez, e quando o valor, quando o proprietário sai fora de escopo, o valor então é descartado. Né? Então, é esse aqui o conceito de ownership, né? Ou o que é ownership dentro de Rust. Né? E quando a gente fala de escopo, por exemplo, então eu estou dentro de uma determinada função. Aqui, dentro da função, tudo que começa aqui com essa chave, eu estou começando o escopo da função main, certo? Aí, aqui dentro desse laço for, eu tenho um outro escopo. Né? Então, aqui dentro do laço for, eu estou começando aqui outra chave e tenho outros processos aqui. A partir do momento que eu vi e criar uma variável dentro aqui desse escopo, dentro do escopo aqui do for, quando eu finalizar esse escopo, ela vai deixar de existir. Né? Ela vai passar por um drop porque eu saí fora desse escopo. Então, esse é o conceito que o Rust usa para ajudar no ownership. Né? Então, quando aquela variável sai fora de escopo, ela vai ser descartada. Né?
E aqui ele até fala isso, ó. Então ele fala que o conceito de variável em Rust é, não é parecido com algumas linguagens, né? Então ele fala que dentro de curly braces, cada variável que você declarar pode ser acessada e ela vai sair fora de escopo uma vez que você fechar aquela chave, né? Então, você abriu uma chave, você começou a trabalhar um escopo, você fechou aquela chave, você fechou aquele escopo, tudo que tiver ali dentro vai ser descartado, a não ser que você passe instruções falando para ele não descartar ou para ele clonar aquela variável que a gente vai ver mais à frente, né? Mas esse que é o conceito do Rust de, de ownership. Não sei se deu para entender também, se ficou claro. Vocês me avisam, por favor, se eu precisar explicar de outra forma. Deu para entender, Johnny? Falei certo? Tudo certo, meu amigo, tudo certo. Show. Então, esse é o conceito de ownership. E aí ele destaca aqui, ele traz uma dica que é o seguinte. No capítulo 15, ele explica o conceito de smart pointers, que com smart pointers, aí você consegue ter um contador de referências para determinada variável, né? Então você pode ter uma variável e um contador de referências, ou seja, quantas vezes essa variável está sendo utilizada. Que aí é o conceito de smart pointers, mas que é discutido mais à frente no capítulo 15, por ser já um aspecto um pouco mais avançado, né? Muito bem. Aí, ô Vanessa, pode explicar o que você ficou confusa. Você tá com o microfone aí? Se você quiser falar também, eu ponho você para subir aqui, ó. Já te habilitei para subir. Se você quiser explicar às vezes mais fácil falando aí. Olá, tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Boa Boa noite, noite. pessoal. Então, eu fiquei pensando aqui, se a, se a variável não estiver sendo utilizada dentro do código, aí o Rust ele simplesmente descarta essa variável? Isso mesmo. Esse é o conceito de Rust. Então imagina assim, ó, você tem uma função, imagina que na função main você chama uma outra função. Quando você chama outra função, todas as variáveis que estão nessa função que você chamou, a partir do momento que você saiu da função que está sendo executada ali, que foi chamada pela função main, ela saiu de escopo, tudo que tiver dentro dessa função também sai de escopo. Então, todas as variáveis que estiverem ali dentro daquela função saem de escopo. E aí, mesmo que você tiver dentro da mesma função, mas você fez ali, você criou um escopo com chaves, a partir do momento que ele sair fora ali daquelas chaves, ele apaga todo o escopo dali daquelas chaves, né? Ah, então se tiver dentro das chaves, ele não vai apagar? Isso, quer ver? Ó? Então, talvez para ficar mais claro aqui, ó. Então, o seguinte, ó, imagine que eu tenho aqui, ó, eu tenho x e falo que x vale 1. Aí eu crio uma chave aqui e falo assim que y vale 2. Né? Então, eu tenho x e y aqui. O x, se eu vier aqui depois das chaves, eu estou dentro do escopo de main ainda. Né? Então, dentro de main, eu tenho dois escopos. Tudo que está aqui dentro de main é um escopo. E
essas chaves aqui geram um outro escopo, como se fosse uma outra função aqui dentro, né? Então, uma vez que finalizar a execução do que está aqui dentro dessas chaves, tudo que tiver aqui dentro dessas chaves morre, né? Então, se eu vier aqui e tentar dar um print line aqui e falar e vier aqui tentar colocar, por exemplo, o X. Opa. Se eu vier aqui tentar colocar um X. Eu dei um cargo run aqui, ele vai executar, vai imprimir aqui o 1, certo? Se eu tentar imprimir aqui o Y, ele já vai me avisar, ó, antes mesmo de eu compilar, ele já está falando aqui, ó, não posso achar o Y nesse escopo, tá vendo? Ele já deu um alerta aqui que o Y está fora de escopo. Ele está dentro da função main. O Y, ó, tá vendo? Foi criado dentro da função main. Mas uma vez que eu coloquei ele dentro de chaves aqui, é como se ele estivesse dentro, como se eu tivesse chamado uma outra função, vamos dizer assim, executou, e uma vez que fechou aqui o curly braces, fechou a chave aqui, ele saiu fora de escopo. O Rust já fez um drop dessa variável e já liberou a memória dela, né? Mas se eu colocar esse print ln dentro do escopo do Y, aí ele printa? Isso, aí se eu vier aqui, por exemplo, Então aí ele não descarta. isso, aí aqui eu tô dentro das chaves aqui ainda, né? Então tudo que está dentro aqui desse escopo, aí eu consigo, né? Então se eu vier aqui e executar, beleza, ele vai printar aqui o 2. Dentro desse escopo eu consigo imprimir o escopo anterior, né? Então venho aqui, ó, ele vai imprimir o 1, né? Agora o que eu não consigo é vir aqui e colocar o Y aqui. Porque quando chega aqui, ele já saiu fora de escopo, né? Quando chega aqui, ele já saiu fora de escopo. Então é isso. Agora eu entendi. É esse aqui que é o conceito de escopo dentro de Rust. Ele é um pouco diferente de outras linguagens, né? Mas uma vez que você está dentro da função, você abriu chaves, você criou um outro escopo e a hora que acabar esse escopo, o que tiver dentro dele vai ser descartado. É como se fosse totalmente independente, né? Isso. Como se você estivesse chamando outra função e a partir do momento ali que você chamou aquela função, aí tudo que está ali dentro descartou. Gente, muito bem, então por hoje é isso. Ó. A gente parou aqui no capítulo 4, aí depois na terça que vem a gente continua aqui no capítulo 4 de alocação de memória para frente. Até porque o pessoal falou ontem, na hora que a gente estava aqui com o pessoal, eles até falaram que realmente queriam que a gente desse assim, mais detalhes ou focasse um pouquinho mais na questão de alocação de memória, né? Então, na questão de alocação de memória, pode ser que seja um tópico para a gente gastar um pouco mais de tempo ali, explicando quais os tipos de memória, né? Memória stack, memória heap, quais as variáveis que vão para stack, quais que vão para heap, porque para entender esse conceito de ownership, a gente precisa entender bem aí o que vai para stack e o que vai para heap. Certo, gente? Arthur, obrigado pela presença aí também, viu? Então, Obrigado pela aula mais uma vez. que isso, irmão. Tamo junto, tamo aprendendo junto aí. E aí, semana que vem a gente se encontra, então. Continuem estudando aí, vão olhando, acompanhando o Rustbook, fazendo exercício, ou fazendo o Rustlings, né? Que são os exercícios relacionados aos capítulos lá. Porque aí vocês vão exercitando mais, né? Gente, boa semana aí pra vocês, viu?
Tudo de Vocês bom. também, muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Boa Johnny. noite. Obrigado Obrigado aí. mais uma vez, o Johnny. Valeu.